Sabe quando a gente olha para um autorretrato antigo ou uma cômoda de madeira, o que a gente vê? À primeira vista, talvez só uma pintura e um móvel. Mas, na verdade, essas peças são verdadeiras cápsulas do tempo, cheias de histórias sobre arte, sobre ambição e sobre o nascimento de uma nação. E essa é a nossa grande questão. Como é que objetos que parecem comuns do dia a dia podem se transformar em portais para o passado? Como eles conseguem revelar os segredos de uma era inteira? É exatamente nessas histórias que a gente vai mergulhar agora para descobrir o que esses dois tesouros têm para nos contar. Bom, nossa primeira parada é na Filadélfia do final do século XVIII. Uma cidade vibrante, o coração cultural da nova nação. E é lá que a gente encontra o nosso primeiro tesouro. Um autorretrato de Charles Willson Peale, um cara que era muito, mas muito mais do que só um pintor. Essa frase de um especialista, para mim, resume tudo. Isso aqui não é apenas uma pintura, sabe? É uma janela para a mente de um homem extraordinário, uma figura que ajudou a definir a identidade cultural da América bem no comecinho de tudo. A cena é um retrato de família, mas é também uma declaração. O Peale tá ali, olhando direto pra gente, com um pincel na mão, pintando a esposa dele, a Rachel. E lá no fundo, a filha, Angelica Kaufman Peale, tá observando. Cada detalhe aqui foi pensado para contar uma história sobre família, arte e, claro, sobre legado. E essa ideia de legado era praticamente uma obsessão pro Peale. Ele não queria só ser um grande artista, ele sonhava em criar uma verdadeira dinastia artística americana. E o método que ele usou para isso foi, vamos dizer assim, bem original. Ele batizou os filhos com os nomes dos maiores mestres da história da arte. E que nomes, hein? Rembrandt, Rubens, Tiziano e até Angélica Kauffmann, que era uma pintora europeia que ele admirava muito. E o mais incrível? O plano deu certo. A maioria deles se tornou artista e o filho dele, Rembrandt Peale, virou um dos retratistas mais famosos da América. Mas a ambição do Peale não cabia numa tela, nem de longe. Ele era um polímata, um inventor, um naturalista, um verdadeiro homem da Renascença, um produto do iluminismo. A curiosidade dele não tinha limites e ele via o mundo como um grande laboratório de descobertas. E toda essa curiosidade se materializou no projeto mais ambicioso da vida dele, um dos primeiríssimos museus públicos da América. Imagina só um lugar onde espécimes de história natural, de pássaros a ursos empalhados, dividiam um espaço com uma galeria de retratos dos grandes nomes da nação. Era uma celebração da arte e da ciência, ali, lado a lado. E isso não era um hobby, não. Era um negócio e uma instituição de ensino. Em um único ano, o museu atraiu mais de 11 mil visitantes pagantes. Pensa nisso, 11 mil pessoas, numa época sem internet, sem marketing digital. Isso só mostra que o Peale não era apenas um artista. Ele era um visionário, um empreendedor nato. Agora, vamos sair da Filadélfia e viajar um pouco mais ao norte, até Newport, em Rhode Island. Lá, a gente encontra um tipo bem diferente de gênio criativo e um tesouro que não foi feito para pendurar na parede, mas para fazer parte do dia a dia, uma obra-prima da marcenaria americana. O que a gente está vendo é uma penteadeira, criada por volta de 1770, e ela saiu da oficina de John Townsend, um nome que, para os conhecedores de móveis daquela época, era sinônimo de excelência. A família Townsend Goddard simplesmente dominava a marcenaria de Newport, e essa peça mostra bem o porquê. O que faz essa peça ser reconhecida de longe é esse estilo de frente de bloco. Repara só como a madeira não é plana. Ela tem umas ondas, com uma parte no meio que é mais funda e duas partes do lado que saltam para frente. O efeito é de luz e sombra, o que dá uma sensação de profundidade, de movimento. O Townsend não inventou o estilo de frente de bloco, mas ele o aperfeiçoou. Ele pegou essa base e adicionou um elemento que se tornaria a sua marca registrada, uma verdadeira assinatura esculpida na madeira. E essa assinatura eram as conchas. Olha só essas conchas perfeitamente esculpidas no topo das seções. O Townsend foi o primeiro a colocar esse detalhe e ficou tão famoso que hoje em dia elas são conhecidas como conchas de Newport. É um selo de qualidade, de maestria. Vamos olhar mais de perto. A madeira é mogno maciço, um luxo que vinha de fora. Ali no centro, uma portinha revela um armário pequeno, com a sua própria conchinha esculpida em miniatura. E percebe como a peça inteira parece flutuar sobre esses pés delicados e curvados? Como disse um especialista, a forma é extremamente escultural. E é verdade, né?
Não é um objeto parado, estático. Tem um ritmo, um fluxo que faz nosso olho passear pelas curvas. É exatamente aqui que o artesanato vira arte. Então, vamos juntar essas duas histórias. De um lado, um pintor, cientista e empresário da Filadélfia. Do outro, um mestre marceneiro de Newport. O que esses dois homens e suas criações incríveis nos revelam sobre o espírito da América do século XVIII? A comparação mostra pra gente dois caminhos bem diferentes para chegar na excelência. O Piar era o cara que queria abraçar o mundo, sabe? Arte, ciência, educação, tudo junto. Já o Townshend era o perfeccionista, o mestre que se focou em uma única tradição para levá-la ao seu nível mais sublime. Um olhava para fora, o outro para dentro. Mas os dois eram movidos pela mesma ambição. No final das contas, o que a gente tem não é só um quadro e um móvel. São manifestos. São monumentos de madeira e de tinta que celebram essa busca pela excelência, a confiança em si mesmo e o desejo de deixar uma marca duradoura em um mundo que estava apenas começando. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se uma pintura e uma cômoda de 250 anos podem nos contar tanta coisa, o que os objetos que nos cercam hoje vão dizer sobre nós daqui a alguns séculos? Que histórias eles vão contar sobre a nossa era,